Olá, muito bom dia. Quarta-feira, 28 de junho, Giro Fortaleza, edição manhã, está no ar. Você pode nos acompanhar aqui na TV Terra do Sol, canal 42.1 e também ao vivo no portal da Prefeitura de Fortaleza, na aba TV Terra do Sol. E na edição de hoje, moradores da Lagoa Redonda ganham uma praça totalmente requalificada, com piso intertravado, novos mobiliários, parquinho infantil e 11 aparelhos na academia ao ar livre. Esse é mais um espaço que a gente devolve à comunidade, iluminado, requalificado. E como eu já coloquei, está dentro do pacotão são 50 milhões de reais que até 2024 a gente vai investir. Se você é ambulante e quer trabalhar no Aleluia, já as dicas para se inscrever. E ainda, quedas são as principais causas de internação no IJF. As principais vítimas são os idosos e as crianças. Todo mês de férias a gente se contingencia dentro do hospital, porque a gente sabe que aumenta muito o fluxo de quedas. Então, no nosso bate-papo com o Procon, o assunto são as ligações indesejadas de telemarketing e cobranças de terceiros. Como deixar de recebê-las? É já. E ainda assinada a operação de crédito de 250 milhões de reais com a Caixa Econômica Federal. Os recursos serão usados em obras de infraestrutura, principalmente para a área de saúde. É a partir de agora no Giro Fortaleza, edição manhã. A gente abre essa edição mostrando que os moradores da Lagoa Redonda ganharam uma praça totalmente requalificada. O espaço ganhou piso intertravado, novos mobiliários urbanos, parquinho infantil e 11 aparelhos da academia ao ar livre. O espaço antes era usado para o descarte irregular de lixo. Depois dos pedidos da população, ele foi transformado em uma nova área de lazer. As intervenções foram realizadas em um antigo terreno em areia. O local é conhecido como Calçadão da Lagoa Redonda. Aqui era só areia. Depois que fizeram agora aqui essa reforma aqui, ficou muito legal mesmo. Show de bola. Era muito deserto, sabe? Não tinha nada para as crianças. Era muito triste, né? As bichinhas não tinham lazer, não tinham onde brincar. Aqui não tinha não, só tinham lá na Igreja São José, mas era muito longe. Mas agora melhorou 100%, viu? Ficou muito bom, porque aqui vivia muito sujo, muito... Sem transitar, a gente não podia nem transitar cheio de cocô de cachorro, essas coisas, folha. Aí ficou muito boa a reforma. O espaço foi totalmente transformado. Ganhou piso intertravado, novos mobiliários urbanos com 5 mesas para jogos e outros equipamentos de lazer. São 4 brinquedos no parquinho infantil e 11 aparelhos na academia ao ar livre, além de itens de acessibilidade, como rampas e piso tátil. As obras foram executadas pela Secretaria da Gestão Regional. A gente tem quase 3 mil metros de área, onde foi totalmente requalificado. Além do piso totalmente reformado, intertravado, com acessibilidade, um piso podotático e, além disso, parquinho, academia, bancos com jogo também interativo. Isso é que é importante a gente entregar, junto com o prefeito Sarto, mais um espaço totalmente requalificado. Chegamos já a 100 obras que foram entregues somente na gestão do prefeito José Sarto, ou seja, a meta dele são 200 obras até o final da sua gestão. A gente já está na metade e já temos mais 20 obras que estão em execução também. A atual gestão municipal já entregou somente neste ano 9 praças requalificadas. As intervenções foram realizadas conforme a solicitação dos moradores de cada localidade. O investimento total do pacote de reformas é de mais de 50 milhões de reais, que devem ser utilizados até o final de 2024. Os recursos são do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, o Fundurb. Essa é a 10ª que a gente entrega este ano. A nossa equipe é com recursos do Fundurb.
Essa praça tem na extensão quase 3 quilômetros, são 2.900 metros. Esse é mais um espaço que a gente devolve à comunidade, iluminado, requalificado. E como eu já coloquei, está dentro do pacotão são 50 milhões de reais que até 2024 a gente vai investir. Agora um alerta de saúde. As quedas são as principais causas de atendimentos no IJF. Somente nos primeiros 5 meses deste ano, a unidade recebeu 7.500 vítimas, principalmente idosos e crianças. Dona Maria do Carmo, de 77 anos, já está internada há mais de 1 mês no IJF. Ela sofreu uma queda em casa e fraturou o fêmur das 2 pernas. Faltou força na perna. Não sei quantas vezes que falta força na perna, não cai, porque tem alguma coisa mais por perto eu me seguro. Mas dessa vez não teve, eu desci direto, né? A perna foi para debaixo da cama e a outra foi para debaixo do guarda-roupa. Aí pronto, fiquei naquela abertura assim, aí gritando para minha irmã, que ela mora bem pertinho de mim, e gritando por Deus, ela chegou e eu gritava por Deus, ela gritava por socorro, e foi aquela confusão medonha. A aposentada passou por 2 cirurgias e ainda tem mais procedimentos a serem feitos. Segundo os médicos, os fatores que agravam o quadro de saúde e prolongam a internação são a idade avançada, além das comorbidades que ela possui. Os idosos acima de 60 anos representam 32% das vítimas de quedas tratadas no IJF. Hoje em dia, a nossa grande preocupação é o público mais idoso, né? Isso tem aumentado muito no hospital a entrada desses pacientes, né? Porque são acidentes que acontecem no domicílio, são acidentes comuns, frequentes, que acontecem no domicílio. E como esses pacientes eles têm uma morbidade maior, quer dizer, são pacientes que geralmente apresentam algum outro tipo de doença, uma simples queda com uma simples fratura pode transformar numa lesão um pouco mais grave em função dessas doenças associadas. As quedas são a principal causa de atendimentos no IJF. Somente nos primeiros 5 meses deste ano, a unidade recebeu 7.500 vítimas, principalmente idosos e crianças. Entre acidentes domésticos e de trabalho, as lesões causadas por tombos, desequilíbrios e escorregões representam 28% do total de motivos de hospitalização. Além de resultar em ferimentos e fraturas graves, as quedas podem causar até a morte do paciente. O principal motivo de quedas em idosos são as quedas acidentais, né? São as quedas, às vezes, causadas pelas próprias alterações do envelhecimento. Então, aquele idoso que ele já tem uma sarcopenia, é um idoso fragilizado, é um idoso que tem atrofias musculares, às vezes deformidades estruturais, posturais, o que levam a ele a ser mais propenso a cair do que um próprio adulto. E ainda tem os fatores ambientais, que é a questão do domicílio, que é a falta da iluminação apropriada, os tapetes, né? As coxas de cama, a gente vê muito relato deles dizerem que se levantaram para ir ao banheiro e pisaram na coxa de cama e que, né, chegaram a cair. As sandálias mal adaptadas, né? Então, os idosos, basicamente, são esses fatores que levam, né, mais eles a caírem. A prevenção de acidentes deve ser constante na rotina do lar e do trabalho. No caso de idosos, tapetes antiderrapantes e barras de apoio em banheiros, corrimão nas escadas, uso de calçados adequados com fixação segura nos pés são algumas medidas a serem adotadas pelas famílias. Já com crianças, a supervisão de um adulto é essencial para evitar situações de risco, além de grades de proteção em janelas e escadas. Em relação às crianças, é bom nós salientarmos que as férias estão chegando. Então, essas crianças, elas caem muitas vezes nas próprias brincadeiras, jogando futebol, subindo numa árvore, né? Brincando com os colegas, correndo, né? As brincadeiras de empurrar. Então, é importante que os pais orientem essas crianças para que as férias aconteçam de forma tranquila, de forma segura e que essas crianças possam voltar, né, para suas atividades laborais o mais rápido possível e de forma saudável. Nesse período de férias escolares, a atenção deve ser redobrada, pois o tempo da criança em casa aumenta. Criança, principalmente nesse período de férias agora, onde ela não tem a tutela da escola, né, ela fica em casa e muitas vezes os pais trabalham, a condição na família não tem aquela vigilância mais de perto, as crianças
elas ficam mais soltas e com certeza aumenta muito. Então a gente, todo mês de férias, a gente se contingencia dentro do hospital, porque a gente sabe que aumenta muito o fluxo de quedas. Então os pais precisam colocar as crianças no período de férias em ambientes mais adequados, uma colônia de férias ou assim uma vigilância maior por um parente, mas é necessário que as crianças tenham uma vigilância, porque a criança ela não tem limite, né? Uma vez ela solta, ela vai subir o muro, ela vai subir o telhado e aí é assim que acontecem os traumas. E olha só, quem deseja trabalhar como vendedor ambulante no Festival Aleluia tem até agora, sexta-feira, para realizar o cadastro na sede da Regional 8. A Lívia Marques tem os detalhes. Festival Aleluia 2023 já está confirmado. O tradicional evento católico que acontece no Centro Espiritual Irapuru vai acontecer entre os dias 19 e 23 de julho. Os vendedores ambulantes que quiserem trabalhar no evento já podem fazer o cadastro na sede da Regional 8, entre 8 horas da manhã e 5 horas da tarde. É importante que eles levem os seguintes documentos, confere aí na tela. Cópias de RG e CPF ou CNPJ, um comprovante de endereço, 2 fotos 3x4, as medidas dos equipamentos que serão utilizados durante o evento, certificado de boas práticas em manipulação de alimentos e também uma declaração que não possui renda mensal regular por vínculo empregatício, seja ele com empresas públicas ou privadas. Os interessados devem comparecer até o dia 30 deste mês, ou seja, sexta-feira, para poder fazer o cadastro na sede da Regional 8. São essas as informações. É com você no estúdio. Agora a gente fala da exposição Fortaleza, Coisas que o Tempo Levou, que traz fotos de bairros e lugares históricos da cidade. O acervo exposto conta com cerca de 100 registros e alunos da rede municipal tiveram a oportunidade de apreciar. Os alunos foram conferir de pertinho a exposição Fortaleza, Coisas que o Tempo Levou, que traz fotos de bairros e lugares históricos da cidade do Arquivo Nirês. O acervo exposto conta com cerca de 100 registros de bairros da cidade e é um convite para revisitar lugares afetivos e clássicos da paisagem urbana. Essa exposição que nós estamos montando aqui na Galeria Chico da Silva, ela é uma exposição que traz algumas imagens da cidade de Fortaleza, né, que trata sobre o processo histórico de desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento dos bairros. A gente tenta refletir um pouco sobre esse processo de desenvolvimento, questionando aquela ideia de que Fortaleza começou no centro da cidade, né? Então a gente está mostrando que Fortaleza tem outras histórias, né? Por isso que a gente traz nessa exposição os bairros do Mucuripe, a Barra do Ceará, a gente traz o Benfica, a Praia de Iracema, que cada um tem uma história, uma especificidade de si, né? Que conta um pouco desse desenvolvimento. Os alunos ficaram imersos no passado da cidade e tiveram a oportunidade de criar seu próprio mapa afetivo. A Esté adorou a exposição. Ela conta que achou as fotos da Barra do Ceará bem interessantes. Eu tô achando muito legal porque eu nunca tinha conhecido e eu tô achando maravilhoso isso. Do passado foi sobre a Barra do Ceará e a do centro, como era diferente a cidade, porque a cidade hoje está muito diferente do passado, né? O professor Igor acompanhou os alunos na visita à galeria. Para ele, é muito importante que as crianças tenham a experiência de conhecer outros bairros da cidade através da cultura. Muito importante, já que a maioria dessas crianças elas não têm contato com a cultura, né? Eles ficam muito nos bairros deles, sem ter contato até com outros bairros, e saber a história da própria cidade, né? Que muitos deles também não têm contato, apenas com o que o professor fala. Então é muito importante eles também estarem vendo essas fotos, essas imagens do que é mesmo a cidade. A exposição, localizada na sede da Secretaria de Cultura de Fortaleza, é gratuita e aberta ao público, de segunda a sexta-feira no horário comercial. Nossa pausa e a seguir a gente tem um bate-papo com o Procon. Vamos falar daquelas ligações indesejadas, aquelas ligações chatas de manhã, de tarde, de noite, sem horário. Às vezes é cobrança, às vezes é telemarketing, oferta de crédito, enfim. Você não quer recebê-las? Então já a gente diz como é que você deve fazer, qual o procedimento para não ter mais essas ligações.
E ainda, no próximo bloco, a gente vai falar sobre o crédito, a operação de crédito de 250 milhões de reais que foi feita entre a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal. Esses recursos vão ser principalmente para investimentos em saúde. Já depois do intervalo a gente mostra isso para você. Giro Fortaleza, edição manhã de volta para você com imagens ao vivo do trânsito aqui na nossa capital. São 10 horas e 33 minutos neste momento. Aí você acompanha a movimentação na Avenida Aguanambi, ali no cruzamento com a Soriano Albuquerque, região próxima ali ao bairro de Fátima, né? Trânsito fluindo... né, Vicente? Trânsito fluindo tranquilo aí nesse ponto da cidade, o sinal estava fechado e por conta disso tinha uma concentração maior de veículos por aí. Agora ele abriu, eles começaram a circular sem dificuldades para quem está circulando aí neste ponto de Fortaleza. Mais uma câmera de vídeo monitoramento para a gente acompanhar ao vivo o trânsito aqui na nossa cidade. Agora nós chegamos à jornalista Tomás Coelho com Clara de Assis. Você vê aí à esquerda do seu vídeo o terminal da Messejana. Trânsito tranquilo também aí neste ponto da cidade. O sinal está fechado em um dos sentidos. Os motoristas aguardam a liberação, o sinal verde, para começarem a circular. Isso aconteceu agora. E agora eles começam a circular sem dificuldades também para quem está aí neste ponto de Fortaleza. Vamos a mais uma câmera em outro bairro aqui da cidade para a gente completar aqui nosso giro. Agora chegamos à região da Aldeota. Desembargador Moreira com Padre Antônio Tomás, região da Aldeota, né? Trânsito também tranquilo aí nesse ponto da cidade, nos dois sentidos, sem nenhuma dificuldade para os motoristas. Nesta quarta-feira ensolarada em Fortaleza, temperatura agora na casa dos 30 graus, tendo a máxima hoje de 31 graus. E a nossa última câmera, encerrando o nosso giro de vídeo monitoramento. Agora nós chegamos a Engenheiro Santana Júnior, no cruzamento com a Silas Ribeiro, ali na região do Papicu, bem pertinho do terminal do Papicu, né? Fica um pouquinho mais para cá, não dá para a gente visualizar, mas é bem pertinho aí desse local. Trânsito bastante tranquilo por aí, nos dois sentidos. A gente vê um fluxo bem pequeno de veículos circulando por aí, sem dificuldades para os motoristas. Hoje o nosso assunto com o Procon são as ligações indesejadas de telemarketing e cobranças aí de terceiros. Como deixar de recebê-las? E se a gente mesmo não querendo elas continuarem essas ligações, tem como solicitar aí alguma indenização? Porque não deixa de ser um incômodo, né? Essas ligações realmente acabam sendo muito chatas às vezes. E para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo a Eneilândia Rabelo, que é a diretora do Procon. Eneilândia, muito bom dia. Bom dia, Tereza. Bom dia a todos os consumidores, mais uma vez. Então, vamos explicar, né? Primeiramente, essas ligações de telemarketing acontecem, infelizmente, muito, né? Mesmo sem nós darmos o nosso contato, elas vêm de maneira, digamos, espontânea, né? De maneira orgânica. E aí, o que fazer? Tereza, essas ligações, né, ou mensagens de texto recebida aí também pelo WhatsApp, a publicidade ela pode acontecer. O que ela não pode ser de forma abusiva. Então, a publicidade abusiva, inclusive, ela é proibida de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, né? O consumidor ele tem direito, sim, a ter aquele sossego, aquela paz. Então, tudo isso que tire do consumidor esse direito ao sossego e à paz, que está ali incomodando, perturbando o tempo todo, né, a gente considera uma prática abusiva. Então, a publicidade ela pode acontecer, só não pode ser de forma repetitiva, né, que é o que acontece, né, geralmente. Tanto em ligações que às vezes o consumidor acaba recebendo diversas ligações durante o dia, né. É importante reforçar que hoje, para as ligações de telemarketing, que são aquelas ligações que estão ali oferecendo um novo serviço ou um novo produto. Hoje a legislação cobra aquele prefixo 0303, então quando o consumidor estiver recebendo uma ligação de telemarketing, tem que aparecer esse código 0303 e se não aparecer é importante denunciar aos órgãos de defesa e proteção do consumidor, justamente para a gente poder
evitar que esse tipo de ligação aconteça sem esse prefixo. E isso justamente já foi um avanço para evitar que o consumidor receba ali uma ligação e não sabe de onde é que está partindo aquela ligação, o que é que seria. E aí ele vê aquele código 0303, já sabe que é um telemarketing, aí ele opta se recebe aquela ligação ou se evita, né, na hora da ligação. O 0303, geralmente, ele é um prefixo? É um ou prefixo. ele vem no meio do número? Não, é um prefixo, né, e posteriormente vem o número da pessoa que está ligando. E aí, claro, se a pessoa estiver, o consumidor estiver recebendo uma ligação sem esse prefixo, nessas ligações de telemarketing, é importante denunciar para justamente a gente tomar as medidas cabíveis. Geralmente a gente faz a notificação dessas situações às operadoras de telefonia e informando do que está acontecendo. E aí, claro, é importante que o consumidor, durante o recebimento dessas ligações, eles façam o print da tela, daquele número que ele está ali, né, recebendo a ligação. A gente sempre pede ao consumidor que ligue para a sua operadora inicialmente, solicitando que ele tem esse direito de solicitar, que não quer estar recebendo... Da própria operadora. Da própria operadora. Olha, eu não quero receber essas ligações de telemarketing. Então, liga para a operadora, informa que não quer receber, mas se persistir, né, retorna a ligação e, claro, continuando, aí é importante denunciar no PROCON para a gente notificar a operadora de telefonia e dar as medidas cabíveis com relação a essa situação. E acontece muitas vezes, Neilândia, às vezes você atende a ligação, você, assim, tenta escutar, não quer o serviço, muito obrigada, não estou interessada, e essas ligações continuam acontecendo. Assim, é como se o número tivesse cadastrado ali e não sai nunca, eles não retiram o seu número dessa lista e continua te ligando e te ofertando o serviço aí. Sim, inclusive hoje até pelo WhatsApp também se faz, né, essa publicidade. Como eu falei, pode acontecer, agora, claro, ela não pode ser de forma abusiva, porque a gente sabe que isso tira o sossego do consumidor, a perturbação. Você tem que estar todo o tempo olhando o telefone que está ali te ligando, ou o WhatsApp que está todo o tempo mandando uma mensagem, oferecendo um produto ou um serviço. Então, assim, a publicidade, ela é legal, ela pode acontecer. Ela só não pode ser de forma abusiva, né? Tirando aí o sossego e a paz do consumidor. Isso que a gente está falando, claro, é com relação ao novo produto e novo serviço. Mas se a gente puxar aí um pouco para as cobranças também, até as cobranças, né? Eu estou com um débito com alguma empresa e ela está ligando, me cobrando, também tem regras para isso, né? Essas ligações de cobrança também não podem ser repetitivas, né? Insistindo, inclusive, aos finais de semana ou no seu período de descanso, no período noturno. Então, tudo isso tem regra. Então, tanto para telemarketing como também para a cobrança, existem essas regras com relação a essas ligações abusivas, né? Então, o consumidor ele tem o direito, sim, de ter esse sossego, de ter essa paz. Se isso estiver incomodando, a orientação inicial é ligar para a sua operadora, né? Informando que não quer estar, por exemplo, no caso de ligações de telemarketing, está recebendo. De cobrança, o consumidor, claro, ele pode receber, ele só não pode receber de forma abusiva. Agora, isso é o momento inicial do que ele tem que fazer. Persistiu, aí trazer ao PROCON ou algum órgão de defesa do consumidor todas as provas com relação a esse tipo de ligação, né? É importante trazer print da tela do celular ou do WhatsApp e trazendo aí as informações para poder ser aberto o processo de reclamação e ser essa situação apurada junto às operadoras de telefonia e a empresa responsável também. O Renatinho tinha piscado aqui, dá para colocar de novo, tá aí, ó. Que é dessa forma que tem que aparecer o 0303 apenas ou o 0303 e o número do restante do número? Geralmente é o 0303 e o número. Aí aquele número é da empresa que está ligando, é a empresa de telemarketing. Mas isso é uma lei, né, Isso, exatamente. Foi uma determinação da própria Anatel, como colocou. Justamente, esse trabalho foi feito com a Anatel e os órgãos também de defesa do consumidor, para o consumidor, quando estiver recebendo esse código 0303 na ligação, como prefixo, fora o número, né? É justamente quando eu estiver recebendo essa ligação, já sei, ali é uma oferta de algum produto ou de algum serviço, uma oferta nova, inicial, né, oferecendo ao consumidor. E aí ele já vê aquele código 0303, não perde nem o tempo, se ele não quiser, de não atender. Porque o que acontecia antigamente? Se ligava apenas com o número, aí você não sabe quem é que está ligando,
e aí acabava atendendo. E quando atendia, era ligação de telemarketing e aí o consumidor acabava se chateando. Então, hoje, essa operação do 0303, que foi determinada aí pela Anatel, já foi um trabalho em conjunto, foi justamente para poder minimizar esse sofrimento do consumidor de estar todo o tempo recebendo ligação de telemarketing, todo o tempo estar ali atendendo, perdendo o seu tempo, que muitas vezes ele nem quer receber, e aí já ajuda o consumidor a identificar esse tipo de ligação. Então, assim, eu vejo a primeira irregularidade porque muitas empresas não estão utilizando esse 0303. São números normais, de telefones normais, e aí você realmente não sabe do que se trata, acaba atendendo. É um telemarketing. E assim você vai, bloqueia, aí ó, próximo, bloqueia. Mas, de repente, no meio desses aí, é uma ligação séria de algo que você está precisando, esperando, enfim. E você acaba bloqueando algo que não deveria, justamente porque começa a confundir. E aí, quando eu sei que está acontecendo essa irregularidade, que não estão usando o 0303, o que eu devo fazer? Olha, printar, Tereza, é só reforçando, é importante o consumidor saber que isso, o 0303 é para telemarketing, é aquele produto que eu não tenho ainda que estão me oferecendo. Não é para cobrança, não é para outro tipo de ligação. Mas telemarketing, né, assim, de querer oferecer ao consumidor um novo produto, um novo serviço, se acontecer de receber sem esse 0303, printar aquele telefone, aquele número e trazer, ligar para a sua operadora, informar a operadora do que está acontecendo, que está recebendo ligação de telemarketing desse número e solicitar o bloqueio, né, de uma forma geral com relação àquela situação. E claro, se a empresa não fizer ou se persistir, aí não tem jeito, é trazer aos órgãos de defesa do consumidor para que a gente possa notificar as empresas envolvidas nessa situação e aí tomar as providências cabíveis. Lembrando que a empresa que descumprir essa legislação, essa norma, ela pode sim ser responsabilizada, é aberto um processo administrativo e a gente já sabe, a multa ela é alta, né, pode chegar aí até hoje em torno de 16 milhões de reais e a empresa é sim penalizada se ela descumprir essa norma com relação às ligações de telemarketing. E o consumidor, ele pode solicitar uma indenização, porque afinal de contas não deixa de ser, né, um incômodo, muito chato, de manhã, de tarde, de noite, final de semana, feriado, você recebendo ligações, descumprindo aí a questão do 0303, que você não sabe, de repente, como eu citei anteriormente, você perde uma ligação de fato importante achando que era um telemarketing, não era, porque eles usam de vários prefixos, não é só um número, são vários, eles assim, tem uma central com milhares de números ali, combinações que vão direto ligando, assim. Nesse caso, o consumidor pode pleitear uma indenização? Pode sim, Tereza. Inclusive, tem consumidor que solicita a questão de danos morais, assim, dependendo de cada situação, lógico, né? Mas tem consumidor que solicita esses danos morais, inclusive até de forma do judiciário, né? E aí sim, a empresa, existem consumidores que fazem isso sim, dependendo de cada situação, o consumidor chega inclusive a levar essa situação à justiça, pedindo a indenização, danos morais, por essa perturbação. É como eu disse, o consumidor ele tem um direito sim ao seu sossego, à sua paz, tranquilidade. Ele pode estar recebendo? Pode. Agora só não pode ser de forma abusiva, porque realmente isso traz um transtorno para o consumidor, né, que fica chateado, fica impaciente. Então, por conta dessa situação e de acordo com o direito que ele tem do sossego, ele pode sim solicitar essa indenização. E uma coisa que eu observo, assim, quando eles descobrem que trata-se de um idoso, né, infelizmente vocês sabem disso melhor do que eu, tem muita oferta de empréstimos, né, empréstimos consignados. E aí começam essas ligações insistentemente e muitas vezes o idoso não tem esse conhecimento, não sabe que 10303 é uma ligação de telemarketing, né, oferecendo empréstimos, ou não sabe o que fazer, não sabe a que recorrer. Às vezes ele atende, nega aquele empréstimo, mas mesmo assim eles continuam, é uma prática assim insistente. Até que às vezes quando o idoso acaba vencido pelo cansaço, que não aguenta mais, acaba aceitando, né? Inclusive a gente pega muitos casos dessa situação, que aí depois a empresa que ligou, que na verdade estava oferecendo ali um serviço, faz a captação de dados do consumidor e depois o consumidor acaba entrando aí numa questão de golpe.
E a gente sabe que o consumidor idoso, ele é um consumidor vulnerável, né? Então, isso, inclusive, se torna um agravante para toda essa situação. E aí a gente sempre orienta as famílias de também, claro, conversar sempre com as pessoas idosas da residência e orientá-las de não passar nenhum dado, né? Até o próprio consumidor, às vezes não precisa nem ser o idoso que passa esses dados. Tem consumidor que recebe um tipo de ligação dessa e acaba também passando esses dados. Então, a gente sempre orienta o consumidor que ele busque a empresa, né? Se a empresa ligar e oferecer o serviço, então que ele retorne para a empresa para saber se realmente aquela situação é verdadeira ou não. Porque o que é que acontece? Os golpistas, eles se passam pelas empresas, solicitam os dados dos consumidores, os consumidores acabam muitas vezes sendo atraídos ali pela oferta que está sendo dada ao consumidor e acaba, pelo impulso, a empolgação, acaba repassando esses dados e aí, claro, o golpista depois utiliza esses dados e faz coisas inapropriadas com o consumidor, com relação a golpes, enfim, empréstimos. E aí o que é que a gente sempre orienta o consumidor? De não repassar esses dados de forma imediata, que procure realmente investigar se aquela empresa é de fato aquele produto ou serviço, é aquilo que ela está oferecendo e para depois, enfim, passar os seus dados de forma segura para não cair nessas questões aí de golpes. Então, Tereza, isso é preocupante, inclusive até por mensagens de texto, que clique aqui no link, tem uma oferta, que também isso é às vezes acontece também, é um determinado tipo de golpe que tem hoje no mercado. Clona o celular. Isso, pelo WhatsApp também. Então, a gente sempre pede ao consumidor para ter esse cuidado de não clicar, principalmente se for de bancos, ofertando produto de banco muito tentador, para não ter esse cuidado de não clicar nesses links que às vezes se recebe ali pelo SMS, porque às vezes é para clonar os dados do consumidor, as informações, e aí acaba depois o consumidor caindo em golpe. Então, é importante que o consumidor tenha toda uma cautela antes de contratar um serviço ali e de repassar os seus dados. E eles usam geralmente táticas bem atrativas, né? Eu cheguei a atender uma vez essas ligações e, enfim, achava que eu era aposentada. Aí eu falei assim, olha, tem um valor de R$500 disponíveis para você sacar imediatamente. Informe o seu CPF que a gente vai liberar esse valor na sua conta. E às vezes uma pessoa leiga, um próprio idoso, que não tem tanta informação, diz assim, nossa, tem R$500 disponível para mim, e acaba fornecendo ali seu dado, vai lá, digita seu CPF e aí pronto, aí adeus para o que vai acontecer, né? Exatamente. Eu geralmente, quando eu recebo uma ligação, eu pergunto de onde é a empresa, aí eu acabo fazendo o contrário. Então eu sei de onde é a empresa, a oferta, aí eu acabo revertendo a ligação. Aí eu procuro os canais oficiais daquela empresa, faço o contato para saber se realmente aquele existia ou não. Mas é dessa maneira, Tereza. Geralmente é uma oferta tentadora, Como eu falei, o consumidor muitas vezes, pelo impulso, pela empolgação daquela oferta, acaba caindo e acaba repassando os seus dados. Então o consumidor ele tem que ter muita atenção nessa hora, principalmente quando a oferta é bastante tentadora, porque aí acaba realmente levando o consumidor à contratação imediata, querendo repassar logo ali os dados para poder dar logo tudo certo e para resolver de forma imediata. Mas aí depois acaba se arrependendo, porque algumas vezes pode ser questões de golpes e aí a gente sabe que o prejuízo ao consumidor é bem maior. Então é importante sim o consumidor ter cuidado, principalmente com essas ofertas tentadoras, Até nas compras online a gente sempre fala, redes sociais, está oferecendo ali um produto, com um preço muito abaixo do mercado, já é o primeiro indicador para ter atenção, porque ali, por trás daquela oferta tentadora, geralmente existe uma questão de golpe relacionada. Com certeza, sempre desconfiar. E precisando, existe o PROCON para poder ajudar, para poder orientar, para poder tirar suas dúvidas. E a gente vai lembrar aqui todos os canais de como você entrar em contato com o PROCON. A gente sempre fala, do nosso central de atendimento, o telefone 151, que funciona de 8 às 17. E aí o consumidor que tiver alguma dúvida, quiser também ligar para o PROCON, saber se é um direito, se não é, a gente tem esse canal de atendimento. A gente também recebe as denúncias e reclamações de forma virtual pelo portal da Prefeitura de Fortaleza, no site fortaleza.ce.gov.br. Aí tem lá um campo defesa do consumidor, o consumidor clica lá. E além disso, a gente faz o atendimento presencial, Tereza, nos núcleos,
a sede na Rua Major Facundo, número 869, ali no centro da capital. Temos também nos VaptVupt do Antônio Bezerra, Messejana, Shopping Rio Mar Papicu, na Casa do Povo, a Câmara Municipal de Fortaleza. E, além disso, também, como eu já falei, de forma virtual o consumidor também poderá ser atendido. É importante só reforçar que hoje a gente ainda atende de forma presencial, mas é importante que o consumidor faça o agendamento no portal da Prefeitura de Fortaleza. É isso aí. E cuidado, né? Muito cuidado ao atender essas ligações, muito cuidado com o que é ofertado. E se você não quer mais as ligações, né, faz o bloqueio, né? Existem formas de você fazer o bloqueio e evitar esse verdadeiro incômodo, né? Tira a paz da gente. Isso, com certeza. E só reforçando, temos também nas regionais, que eu esqueci de citá-las, perdão, regionais 4, 5, 6. E lembrando, Tereza, que tem um site chamado Não Me Perturbe, que o consumidor também poderá fazer o seu cadastro para bloquear essas ligações de telemarketing. Inclusive, ele pode até selecionar que tipo de empresa ele não quer receber esses produtos, né, seja bancos ou da própria telefonia, que também a própria telefonia oferece muito serviço, né, liga bastante para o consumidor para ofertar. E aí esse site é interessante que com 30 dias ele também faz esses bloqueios dessas ligações de telemarketing. E também é uma alternativa para o consumidor que quiser ali parar de receber essas ligações que muitas vezes nos perturbam durante o nosso dia a dia e a gente às vezes fica com tanta raiva que não quer mais nem atender nenhuma ligação já achando que é uma ligação de telemarketing. Verdade. Enelândia, muito obrigada pela sua vinda aqui mais uma vez e até um próximo assunto, né? Até, se Deus quiser. Obrigada, Tereza, mais uma vez. Obrigada a toda a equipe. E próxima semana estaremos aqui novamente trazendo aí informações sobre os direitos dos nossos consumidores. Obrigada. Isso, obrigada, bom dia. E o prefeito José Sarto assinou uma ordem de crédito de 250 milhões de reais com a Caixa Econômica Federal. Os recursos serão usados principalmente para obras de infraestrutura na área da saúde. Na ocasião, a instituição bancária inaugurou ainda a Sala das Cidades e Estados aqui de Fortaleza. A nova sala é um ambiente planejado para negociações. O espaço é destinado à utilização de representantes dos estados e municípios para reuniões, assessoramento técnico em projetos do setor público e assinatura de contratos. A sala de estados e cidades da Caixa Econômica, onde a gente vem estreitar cada vez mais o relacionamento e a parceria da Caixa com estados, municípios, com o judiciário e também com entidades de RPPS. Durante a solenidade, a Prefeitura de Fortaleza assinou uma operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, Finisa 2. Trata-se de um programa de financiamento de obras de infraestrutura voltado para o setor público. O valor presente no contrato é de 250 milhões de reais. Os recursos vão ser destinados preferencialmente à construção e reforma de postos de saúde e centros esportivos. Nós vamos construir 14 postos de saúde, vamos reformar a UTI do IJF-1, vamos aplicar em hortas comunitárias e de maneira que Fortaleza se consolida cada vez mais como o primeiro PIB do Nordeste, a capital que mais gera emprego, a capital que mais abre empresas, a capital que tem a menor taxa de desemprego, a capital que é reconhecida pelo empreendedorismo e tudo graças a fatores como esse. Equipes que são vocacionadas, eu diria trabalhadores e trabalhadoras que são inovadores e inovadoras e a ambiência que a Prefeitura oferece para desburocratizar e as pessoas terem acesso a esses recursos. Agradecer aqui a toda a equipe da Caixa mais uma vez, que muito rapidamente já saiu do papel para a assinatura do contrato e já o dinheiro vai estar na conta da Prefeitura para que a gente possa usá-lo em todas essas ações que nós já falamos aqui. O Finisa é destinado a estados, municípios e ao Distrito Federal. Segundo a superintendente da Caixa Econômica no Ceará, Elaine Carlos, a linha de financiamento permite que o agente público pleiteie recursos para apoiar obras diversas. O Finisa da Caixa é uma operação de crédito, ela prevê capacidade de pagamento de acordo com a avaliação no município, ela pode ser aplicada em várias frentes. Frente de saúde, pavimentação, saneamento, iluminação, enfim. A Prefeitura define o objeto a ser financiado e a Caixa entra com a estrutura de financiamento.
E assim a gente encerra a nossa edição de hoje. Muito obrigada aí pela sua companhia. Outras notícias ao longo da nossa programação. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Eu e toda a nossa equipe esperamos por você. Encontro marcado. Até lá. Tchau, tchau.